O cataclismo do espírito da capital sempre foi um enigma na história da humanidade, mas o mistério foi levantado para Roel depois de ouvir a história de Astrid. Carolyn passou 10 anos lutando com o Salvador pelo poder. Seria para o melhor se ela ganhasse de acordo com o plano final, mas se ela falhasse, isso realmente causaria um vazamento maciço da mana do Salvador. Muitos insiders acreditavam que ser a causa do cataclismo do espírito da capital. No entanto, a reaparição de Carolyn e a subsequente luta com Roel reprovaram que a teoria, pois sua condição era simplesmente muito boa. Supondo que o cataclismo do espírito da capital foi causado por um vazamento maciço da mana do Salvador do Abismo, ela teria que suportar o peso do impacto. Suas chances de sobrevivência teriam sido infinitamente próximas de zero, de tal forma que era difícil imaginar que ela poderia sair vivo e chutar 1000 anos depois. Mesmo que Carolyn tivesse uma habilidade especial que a ajudou a sobreviver à prova há 1000 anos, ela ainda teria sofrido ferimentos graves. Foi difícil imaginar que ela poderia sobreviver 1000 anos em tal estado, especialmente porque não tinha qualquer apoio. Para desenhar uma analogia, foi tão ridículo como alguém sendo apanhado no coração de uma explosão nuclear e preso por mais de 50 anos, então repentinamente emergente vivo e batendo um lutador de classe mundial. Foi também por isso que a primeira coisa que Roel fez depois de garantir a segurança de Paulo foi perguntar a Carolyn sobre a verdade de 1000 anos atrás. A expressão deste último imediatamente ficou sombria. Não é um problema do meu lado. Eu também não sei a causa, mas não havia nada de errado com o abismo. Eu vejo. Tanto Roel como Astrid esconderam um suspiro de alívio. Não havia ninguém para perseguir a responsabilidade sobre o que havia acontecido há 1000 anos, mas no entanto, o clã reitor ainda teria que assumir a responsabilidade se Carolyn fosse a causa do cataclismo espírito da capital. Felizmente, isso não foi o caso. Isso colocou o coração de todos à vontade. Roel passou a dirigir mais algumas perguntas para Carolyn, como ela provavelmente saberia mais, tendo residido no abismo durante todo este tempo. No entanto, muito para a surpresa de Roel e Astrid, a expressão de Carolyn ficou estranha ao ouvir sua pergunta. Houve um momento de silêncio antes que ela chocantemente comentou: "Na verdade, eu não senti nada. Ou melhor, eu não sei o que aconteceu." "Ah!" Roel exclamou em choque. Os outros, que estavam esperando com respiração batida para a resposta de Carolyn, alargaram seus olhos em choque. Até o Paul também foi levado de volta. Carolyn olhou para eles com um sorriso amargo antes de compartilhar sua perspectiva de eventos. O 10º ano do plano final foi visto como ponto de viragem da humanidade, mas Carolyn não sentiu nada sobre isso, pois o conceito de tempo não existia no abismo. Quer fosse dia ou noite, verão ou inverno, Carolyn foi acompanhada apenas por trevas ilimitadas e um inimigo que emanou a loucura e a depravação. Cada dia era tão monótono como o anterior no abismo. Sua percepção do tempo não foi mais medida em termos de dias e meses, mas o número de vezes que ela havia se chocado com seu inimigo. Desde que entrei no abismo, lutei contra o Salvador um total de 4132 vezes. Algumas batalhas terminaram em um instante, enquanto outros duraram por dias. O poder do Salvador não é estático, flutuaria com base no grau de seu despertar. Há um padrão regular para ele. A primeira vez que fui empurrado para uma posição precária foi durante a minha 52ª luta com ele. Eu tive que perseverar por quase 10 dias antes de finalmente o suprimir. A batalha mais perigosa que tive foi a 1300ª luta. O Salvador já estava mostrando sinais suaves de despertar, então, fazendo com que todo o abismo trema. Eu sofri ferimentos, e minha armadura foi provocada por essa batalha. Isso também foi quando eu vim sob a influência de sua loucura. Todos ficaram em silêncio após ouvir a experiência de Carolyn. Carolyn tinha usado palavras suaves para descrever o que tinha passado, cobrindo brevemente cada evento sem entrar nos detalhes, mas isso já era suficiente para deixar os outros sentindo desespero. Apanhado em meio a uma escuridão sem limites, forçado a chocar milhares de vezes com uma existência suprema que poderia despertar a qualquer momento para obliterá-la, e um único erro poderia soletrar sua morte. A força de vontade e as entranhas de Carolyn superaram sua imaginação. Roel não poderia imaginar uma pessoa neste mundo que tinha maior resiliência mental do que Carolyn, ou,
Pelo menos, ele ainda não tinha conhecido ninguém assim. Paulo também revelou um olhar doloroso. No entanto, o grupo engoliu seus sentimentos e se obrigou a continuar ouvindo, de modo a chegar ao fundo do que aconteceu há 1000 anos. Com base no relato de Caroline, enquanto os poderes do Salvador muitas vezes flutuavam, sua força gradualmente diminuiu após alcançar seu pico em sua 1030ª luta. Caroline lentamente ganhou a mão superior sobre ele, eventualmente chegando a um ponto onde ela poderia facilmente lidar com ele. Mas enquanto Caroline tinha sido capaz de lidar com o Salvador, tinha sido uma luta para ela manter-se mentalmente forte. Enquanto o conceito de tempo estava borrado no AIS, Caroline ainda poderia estimar que era seu último ano no AIS do consumo de recursos, então ela começou a olhar para um futuro mais brilhante com um coração cheio de esperança. Foi com a fé que os dias mais brilhantes a esperaram depois de deixar o abismo que perseverou. Cada vez que ela se encontrou enfrentando a morte no olho ou amarrando na beira do desespero, ela se agarrava a essa fé e se juntava. Uma vez que ela concluiu este compromisso, ela poderia finalmente receber o amor e o casamento, mesmo ela estava ansioso para. Mas a realidade gradualmente destruiu seu espírito e sonhos através do fluxo implacável do tempo. 11 anos. 12 anos. 13 anos. 20 anos eventualmente passaram, mas o selo não abriu. Charles não veio por ela. Isto abalou a sua força de vontade, e a semente de inquietação que tinha estado em seu coração, tudo isso enquanto finalmente explodiu. Sempre houve um espinho no coração de Caroline, a imperatriz de Charles em nome. Era apenas um casamento de conveniência. Charles tinha assegurado a ela muitas vezes antes, e ela mesma tinha verificado isso também, mas ela ainda lutava para vir a aceitar com ele. Obliviosa ao pandemonium acontecendo na superfície, Caroline pensou que Charles estava fazendo uso desta oportunidade para se livrar dela. As pessoas mudaram ao longo do tempo. 10 anos foi tempo suficiente para desgastar o afeto de uma pessoa, para não mencionar que havia inúmeras belezas no enorme império de Austin antiga. Caroline sabia que ela não era uma pessoa fácil de se dar bem. Ela não tinha nenhum dos traços que uma esposa virtuosa deveria ter. Seu tremendo poder poderia um dia tornar-se uma ameaça para o governo de Charles também. Não havia razão para o Charles insistir nela. E a maneira mais fácil de lidar com ela era abandoná-la no abismo, onde não havia risco de uma reação dela. O que Caroline não sabia era que Charles já estava morto naquele momento. Além disso, foi um tempo de escuridão para Caroline. Sua solidão e a futilidade de sua espera a levaram à beira do colapso mental. A mulher invencível que mesmo o inimigo mais forte não poderia derrubar finalmente encontrou-se com a derrota, nas mãos de seu próprio amor. Era um ditado comum que o tempo iria abalar todas as cicatrizes, mas isso não tinha sido o caso para Caroline. No entanto, ela se acalmou quando o tempo passou. Sua força de vontade forte a impediu de acabar com as coisas de uma vez por todas, e o desejo de sobreviver lentamente provocou nela. Quero deixar este lugar e chegar ao fundo das coisas. Essa foi a única coisa que eu queria fazer então, e isso me alimentou a perseverança, disse Caroline com um sorriso aliviado. A tez pálida de Paulo finalmente facilitou ao ouvir isso. Antônio, Astrid e Roel olharam um para o outro em silêncio. Enquanto isso, Caroline continuou sua história. Tendo afirmado seu desejo de sobreviver, Caroline encetou como ela poderia alcançar seu objetivo. A primeira coisa que anoiteceu foi que não havia maneira de abrir o selo sozinha. Ela só podia passar o tempo e esperar pela próxima abertura do AIS. Ela não fazia ideia de quanto tempo demoraria, mas por tendências históricas, ela sabia que levaria pelo menos séculos. Para garantir que ela poderia viver até então, ela teria que tomar precauções. A primeira coisa que ela fez foi reinar em sua aura e dissipar todos os feitiços além dos necessários para sua sobrevivência. Depois disso, ela parou de provocar o Salvador para limitar seus confrontos. Autos transcendentes não exigiram muita comida, especialmente depois de alcançar o nível de origem 1. Podiam sobreviver apenas a mana. No entanto, o abismo foi uma exceção, como a mana aqui tinha sido corrompida pela loucura e depravação do Salvador. Isso não foi um problema para Caroline no início,
como sua armadura sagrada tinha a capacidade de limpar a loucura e a depravação do Salvador, mas a situação mudou quando sua armadura rachou durante sua 1300ª luta com o Salvador. Isso comprometeu a capacidade de limpeza de sua armadura, reduzindo muito a quantidade de mana que ela poderia absorver todos os dias. Reparar a fenda na armadura teria sido um pedaço de bolo para Charles, mas tornou-se o pior pesadelo de Caroline quando ela se encontrou presa no ás. Havia um ditado que as pessoas poderosas tinham apetites de coração. No continente Cia, houve correlação direta entre a força e o apetite. Mesmo se os transcendentes elevados permaneceram perfeitamente quietos, a energia que consumiam todos os dias ainda muito superou a das pessoas comuns. Caroline quase se tornou o primeiro nível de origem transcendente para morrer de fome. A quantidade de energia que ela esgotava todos os dias foi enorme, superando muito a dos soberanos de corrida comuns. No entanto, a quantidade de mana que ela poderia absorver foi reduzindo com cada dia passando. Sob tais circunstâncias, a única solução que veio à sua mente era entrar em um estado de morte falso. A rachadura na armadura sagrada prejudicava sua capacidade de limpar a mana circundante. Ele chegou a um ponto em que a quantidade de mana limpa não era suficiente para sustentar minhas despesas diárias de energia como um nível de origem transcendente. Ao mesmo tempo, eu também estava preocupado com a pior possibilidade, disse Caroline, quando olhou para Paul. Este último baixou sua cabeça apologeticamente, sem saber como ele poderia compensá-la. A pior possibilidade para Caroline era que Charles estava procurando matá-la, uma ameaça ao seu governo, depois de seguir para alguém novo. Se esse fosse o caso, ele ficaria de olho nas flutuações de mana dentro do abismo para determinar se ela estava morta ou não. Dado isso, Caroline poderia diminuir a guarda de Carlos entrando em um estado de morte falso, e isso aumentaria a possibilidade do último abrir o selo. A realização disso levou Roel e os outros a olhar para Paulo como se fosse um pedaço de merda. Diante de tantos olhares desdêmios, Paulo enfatizou indefesamente: Deus já estava morto até então. Não podia fazer nada. É tudo por causa do seu casamento político. Não tive escolha. Eu precisava do apoio dos nobres. Enquanto isso, Roel levantou uma pergunta de que ele estava mais preocupado. Senhor Ancestor, eu gostaria de perguntar uma última vez, pois isso é uma questão de grande importância. O Salvador realmente não lançou um ataque contra você há 1000 anos? Sim, tenho a certeza disso. O Salvador não poderia ter sido a causa direta do cataclismo do espírito da capital. Ele ainda estava em hibernação, então, Caroline respondeu afirmativamente. Isso não faz sentido. Sabemos que a loucura e a depravação eu fiz espalhou-se pelo Império de Austin Antigo, comentou Astrid. Charles, você deve saber os detalhes melhor do que qualquer outra pessoa. Quem mais poderia ter causado isso senão o Salvador? Sim, mas os rumores não são precisos. Apesar de ser conhecido como o cataclismo do espírito da capital, há pelo menos 16 locais de surto onde a loucura começou a se espalhar daquela noite. A capital era apenas um dos muitos lugares a serem atingidos, respondeu Paulo. Há 16 locais de surto? Indevido, e esse relatório foi compilado com pressa. O número é provável que seja uma subestimação, e provavelmente vamos encontrar ainda mais locais de surto se incluirmos as montanhas remotas onde poucos humanos residem, respondeu Paul. Esta conversa lembrou-lhe sobre aquela noite maricas há 1000 anos, e haver um suspiro antes de continuar: a capital não era a fonte da crise. Alguém semeou as sementes de crise em todo o Império de Austin, e meus inimigos exploraram esta oportunidade para manipular a opinião pública e me desacreditar. Foi assim que se tornou conhecido como o cataclismo do espírito da capital. Quem são os culpados? Richard? Ele desempenhou um papel, mas há muitos outros nobres também. Muitos deles têm laços com os adoradores do Salvador. TSK. Eu sabia que eu deveria tê-lo matado, e Caroline murmurou, como se sentiu indignada pelo que Charles passou por 1000 anos atrás. Roel estava familiarizado com o nome Richard Ackerman. Ele foi coroado como o primeiro imperador do atual Império Austin durante a migração em massa para o oeste. Ele é seu irmão mais novo, certo? Temos o mesmo pai, mas mães diferentes.
No entanto, devo dizer nós derrotá-lo, disse Paulo quando olhou para Caroline com um sorriso. Este último tímido evitava seus olhos, como uma atmosfera peculiar flutuava entre os dois. Antônio secretamente olhou para Astrid também. O que estão a fazer no mundo? A figura de Roel parecia perdida quando comparada com os dois casais. Ele instintivamente olhou para Alice inconsciente antes de tossir 2 vezes para puxar a conversa de volta no caminho, perguntando: Você acha que o cataclismo do espírito da capital é um desastre feito pelo homem, então? Igualmente. Enquanto os adoradores do Salvador eram arrogantes nos últimos anos do segundo epos, eles não são que poderoso, ou então o Império Austino antigo teria sido destruído há muito tempo. Além disso, os 16 locais de surto foram subterrâneos, Paulo respondeu com confiança. Sua linha clara de pensamento mostrou que ele estava investigando a verdade por muito tempo em sua vida anterior também. Astrid e os outros ficaram em silêncio enquanto tentavam fazer sentido da situação. Foi abafando como Caroline, que estava no coração do perigo, estava encatado, enquanto a superfície tinha sido completamente devastada. Isso não fazia sentido. No entanto, Roel sentiu algo incongruente ao ouvir as palavras de Paulo, e perguntou: Paulo, pode repetir o que disse? O que eu disse? Enquanto os adoradores do Salvador eram arrogantes nos últimos anos do segundo epos, eles não são tão poderosos. Não, depois disso. Depois disso? Os 16 locais de surto foram subterrâneos? Paulo repetiu suas palavras anteriores em confusão. Roel ampliou seus olhos em espanto. Um pensamento surgiu em sua mente, como ele finalmente entendeu de onde a incongruência vinha. Acredito que conheço a verdade por trás do cataclismo do espírito da capital há 1000 anos. O que? Grande irmão Roel, quer dizer? O Império de Austino antigo foi consumido por loucura e depravação, mas Caroline, apesar de estar mais próximo do Salvador, não foi feito. Há uma possibilidade. Roel apontou para o chão como ele falou com uma voz calma, mas confiante. Os culpados por trás dos surtos foram os ovos da besta Deus. A humanidade primeiro encontrou o ovo da besta de Deus durante a Batalha da Terra Escorcada. Era a única entidade conhecida a ser capaz de liberar enormes quantidades da mana do Salvador. Eles tinham sido colocados sob o cuidado do desvio soberano Banjol, mas os ovos da besta Deus foram na verdade monstros criados pelo Salvador como uma contramedida contra as 6 calamidades. De acordo com Alicia, havia muitos deles enterrados em todo o continente Cia, com o número exato sendo desconhecido para qualquer um, exceto para talvez o próprio Salvador. Aqueles que viviam nos últimos anos do segundo epos eram invidentes à existência dos ovos da besta Deus, então eles não entendiam por que a loucura do Salvador se espalharia repentinamente, mas tudo fazia sentido quando olhava em retrospectiva. Se o Salvador tivesse realmente despertado, teria sido o fim da humanidade. Apenas um único local de surto teria sido suficiente ou não havia necessidade de 16 deles. Fazia mais sentido se os ovos da besta Deus fossem os culpados. Explicaria como a loucura parecia seguir os passos de Carlos, os ovos da besta Deus poderia ter sido expulso um por um para seguir onde quer que Carlos fosse. Ovos da besta Deus. É um golpe do poder do Salvador? Estou a ver. Isso explicaria tudo. Eu não esperava que o Salvador arrancasse tantas de suas peças escondidas para parar o plano final. Espera um momento. Poderia os ovos da besta Deus ser a causa do aumento gradual dos adoradores do Salvador durante a segunda epos? Roel perguntou. Todos alargaram os olhos. Antônio concordou, como ele disse, eu vejo. Isso explica por que havia menos adoradores de Salvador após a migração em massa para o oeste. A terra em que estamos atualmente residindo não tem nenhum ovo da besta Deus. Faz sentido. Os ovos da besta Deus também podem estar relacionados ao despertar do Salvador, disse Caroline com olhos ampliados. Mesmo depois de eu entrar em um estado de morte falso, eu poderia sentir o Salvador gradualmente se tornando mais fraco, mesmo que eu não fizesse nenhuma tentativa de suprimi-lo depois. Um momento depois, ela acrescentou com um suspiro: o que fizemos naquela época deve tê-lo ameaçado, ou então ele não teria sido forçado a fazer um movimento tão prejudicial.
Mas pagamos um preço pesado por isso. Caroline parecia um pouco engasgado, pensando no que ela e Charles tinham passado. Roel e os outros também se sentiram pesados. O cataclismo do espírito da capital tinha terminado com a morte de Carlos, e ele foi condenado por 1000 anos depois. Caroline teve seu coração partido, e ela foi forçada a entrar em um estado de morte falso. O império mais próspero já conhecido pela humanidade foi eliminado da face do mundo, e inúmeros humanos morreram durante a migração em massa. Tanto havia sido perdido naquela batalha. Pelo menos ainda estamos aqui. Roel quebrou o pesado silêncio. Indevido, Caroline murmurou enquanto olhou para Paul e Astrid. Sua presença varreu um pouco da escuridão em seu coração. E o plano final não era sem sentido. O cataclismo do espírito da capital era de fato uma terrível crise para a humanidade, mas, olhando para trás, poderia ter sido para o melhor. Para o melhor. Pelo menos essas minas terrestres foram explodidas há 1000 anos, ou então a humanidade teria perdido esta guerra. Caroline caiu em silêncio. A Astrid e os outros concordaram. Não houve dúvida de que o cataclismo do espírito da capital e a migração em massa causaram muita dor à humanidade, e mais que situação teria estado à espera da humanidade se eles continuassem residindo na terra onde o Império de Austin antigo estava. Os adoradores do Salvador teriam prosperado sob a influência dos ovos da besta, tornando-se um flagelo persistente para a humanidade. Além disso, não importa o quão avançada a civilização humana se tornou, no momento em que o Salvador despertou e ativou os ovos dos deuses da besta subterrânea, isso infligiria um golpe devastador para a humanidade. A humanidade não teria o luxo de 1000 anos para se recuperar. Eles teriam sido eliminados em um único movimento sem qualquer chance de fazer um retorno. Em outras palavras, a humanidade teria sido condenada se Charles e Caroline nunca tivessem iniciado o plano final. Mesmo que o plano final tenha falhado, ele trouxe um raio de esperança para a sobrevivência da humanidade. As coisas podem não ter ido da maneira que você esperava, mas não há dúvida de que você salvou a humanidade uma vez, disse Roel. Obrigado. Não, nós devemos ser os que agradecem em vez disso. Colocando isso de lado, este incidente mostra que há alguém no comando da facção do Salvador, e quanto à identidade dessa pessoa. Eu poderia ter uma pista sobre isso, mas há algo mais importante em mãos, disse Paulo de repente, muito para a confusão de Roel. Minha irmã imperial tem travado guerra contra Lucas, e o alvo de Lucas é o abismo. Na era sombreada pelo iminente despertar do Salvador e da deusa mãe, havia um país que preocupava Roel e os escalões superiores da humanidade, o Império Austin. A humanidade estava unida como nunca antes, mas o Império Austin permaneceu um fator instável ameaçando minar seus esforços. O problema não estava com os cidadãos ou soldados do Império Austin, mas seu governante, o imperador Lucas Ackerman. Lucas Ackerman era suspeito de ser um dos adoradores do Salvador, e isso não era nenhum segredo na fronteira oriental. Deve ir sem dizer que os escalões superiores do Exército Unido não virariam um olho cego para algo tão grande como este. Na verdade, a Igreja da deusa Gênesis estava secretamente investigando e tomando contramedidas contra ele. Se Lucas Ackerman fosse um rei de um país menor, a Igreja teria assaltado e capturado ele, mas isso não era uma opção aqui. O Império Austin era um país poderoso que ostentava a maior massa terrestre e enorme poder militar, afinal. Fazer um movimento imprudente em seu governante seria realmente insensato. Para piorar as coisas, o Império Austin era politicamente instável. Era conhecida por sua tradição de fratricídio, que aconteceria uma vez a cada poucas décadas ou um século quando o trono estava para pegar. Pode ser uma instabilidade leve, pois o sucessor tentou consolidar seu poder, ou uma guerra interna onde as casas nobres escolheram seus lados e lutaram para garantir a prosperidade contínua de seu clã. Esta luta interna fez boa caça ao drama para outros países. Na teocracia, que estava em luxuriados com o Império Austin, havia até casas de apostas que aceitaram apostas nele. Alguns até alegaram que o Império Austin estava carregando a indústria de jogo da teocracia em seus ombros. De certa forma, o imperador Lucas tinha colocado esta tradição familiar dele, permitindo que seus filhos formassem suas próprias facções, resultando em uma rivalidade de 3 lados. Sem dúvida, o caos rapidamente cairia no Império Austin assim que algo lhe acontecesse.
Esta era uma situação que o Exército Unido absolutamente queria evitar, mas havia apenas tanto que eles poderiam fazer como um partido externo. E as palavras de Paulo provaram que eles estavam se preocupando com tudo isso enquanto havia chegado à fruição. Minha irmã imperial tem travado guerra contra Lucas, e o alvo de Lucas é o abismo. Roel foi mudo para ouvir as palavras de Paulo. Ele teve uma conversa com Lilian sobre o Império Austini antes de sua saída da fronteira oriental, e a conclusão que eles tinham vindo era para ela não mover suas tropas, não importa o que aconteceu. Não era dizer que Lilian não estava interessada no trono, mas havia atualmente algo muito mais importante para ela que ela precisava proteger agora, a criança que ela tinha com Roel. Aqueles ignorantes da condição de Lilian não teriam encontrado nada estranho sobre sua decisão, mas Roel, que sabia o quanto ela acariciou seu filho, achou-o inconcebível. Isso o levou a chegar ao fundo do assunto. Você disse que Lilian fez guerra contra Lucas? Isso é impossível. O Lucas fez a primeira jogada. Na verdade, foi minha irmã imperial que fez o primeiro movimento. Lilian foi quem lançou o ataque. Ela afirmou que sua razão para fazê-lo era resgatar o Paul encarcerado, mas as coisas definitivamente não são tão simples como isso, acrescentou Antônio, claramente perplexo com o comportamento de Lilian. No entanto, Roel respirou um suspiro de alívio ao ouvir isso. Ele era a pessoa que conhecia Lilian melhor depois de sua empregada pessoal, Audrey. Lilian poderia estar em perigo se ela fosse a que estava sendo atacada, mas se ela fosse a que estava ofendida, era improvável que algo ruim lhe acontecesse. Lilian não é o tipo de fazer qualquer coisa raiz. Eu nunca esperaria que minha irmã imperial tivesse uma audiência com Lucas sozinha. Isso é muito perigoso. Paul de repente exclamou. O que é que ele disse? Roel alargou os olhos em choque. Ele lurchou para a frente para pegar Paul por seu colarinho e ansiosamente perguntou, espere um momento, Paul, disseste que o Lilian tinha uma audiência só com o Lucas? O que aconteceu? Ela mencionou na nossa correspondência que ela estava a cobrir o meu retiro. O quê? Acalme-se, Roel. Lilian é seguro, disse Astrid, tapando o ombro de Roel. Ela conheceu Lucas sozinho e os dois tiveram uma luta, mas ela já tinha alcançado o nível 1 até então ela não incorreu em nenhum ferimento. Lilian tinha seu exército posicionado fora do palácio secundário, e o militar do Império Austini, Deus Layton Sese, estava lá para apoiar também, acrescentou Antônio. A batalha não durou muito tempo. Lilian conseguiu recuar com segurança. Eu vejo. Roel salvou um suspiro de alívio antes de finalmente libertar Paul. O grupo continuou a compartilhar com ele os acontecimentos no Império Austini durante o tempo que ele estava fora. Lentamente, um sapo formado na testa de Roel. O Império Austini já estava em guerra civil. Embora Lilian e Lucas fossem os gatilhos por trás, havia 4 facções competindo pela supremacia aqui. Na verdade, Lilian não estava agindo fora de imprudência, como ela tinha um plano em mente. Para afirmar que ela havia atacado o palácio secundário de Lucas para salvar o Paul encarcerado era simplesmente muito fraco uma justificação. Paulo era um filho ilegítimo sem qualquer apoio. Lucas, como seu pai em nome, tinha o direito de encarcerar Paulo como ele desejava, e os outros não podiam dizer uma coisa sobre isso, como era seu caso familiar interno. Definitivamente não foi uma razão válida para justificar o ataque do palácio secundário do imperador. Mas a situação era diferente agora, pois tanto Lilian quanto Layton produziram muitos documentos e relatos para acusar o imperador Lucas de colidir com os cultos malignos. Enquanto o imperador Lucas tinha negado alegações, outro poder entrou para apoiar a reivindicação de Lilian da Igreja da Deusa Gênesis. Não foi apenas por um dia ou 2 que a Igreja Gênesis Deusa suspeitara de Lucas e categorizou-o como um elemento instável. Assim, ele rapidamente entrou quando Lilian anunciou suas evidências e ofereceu um tremendo apoio. O mandato da Igreja colocou Lilian na posição de superioridade moral, levando assim a opinião pública ao seu lado. Quando as notícias sobre o conflito armado de Lilian e Lucas voltaram para o país, os 2 príncipes, que estavam deitados no império, saltaram para fora e proclamaram que não podiam permitir que um imperador imoral conduzisse o império por um caminho errado, unindo-se assim à guerra civil também.
Isso resultou em 2 campos de batalha principais para a Guerra Civil, um na fronteira oriental, e o outro dentro do Império. A fronteira oriental era principalmente pacífica quando viemos aqui. O Exército Unido deseja preservar a proeza da humanidade tanto quanto possível, então eles têm tentado convencer os exércitos apoiando Lucas a se render. Ao mesmo tempo, Lilian também recebeu apoio dos outros países. Entretanto, no Império Austini, os 2 príncipes estão lançando suas tropas para a capital. Sua proeza militar é significativa, mas a rivalidade entre os 2 é tropeçando-os. Os nobres que apoiam Lilian têm se reunido tranquilamente sob a bandeira de Cesis, aguardando pacientemente sua chance de atacar. Eu vejo, e Roel acenava na realização. Ele ficou um pouco surpreso com a virada dos eventos. Ele sabia que, embora estivesse fora do estado das testemunhas, muito tinha acontecido entre Nora, Charlotte, Lilian e Wilhelmina que aliviaram grandemente sua animosidade uns com os outros, mas ele não esperava que eles fossem tão unidos. Não havia dúvida de que Nora e os outros tinham uma mão atrás do apoio rápido dos outros países para Lilian. Mesmo a Confederação Rosa Merchant, que abrigava um profundo rancor contra o Império Austini, tinha fornecido ajuda financeira para a facção de Lilian. No entanto, aquele que surpreendeu Roel mais foi Layton e a Casa Cesi. Eu pensei que Layton já estava se preparando para se aposentar. Quem poderia ter pensado que ele estava secretamente a conduzir investigações ao longo dos anos? Ele não esperava que Lilian fosse capaz de garantir o apoio de Layton. Isso foi tremendo, pois Layton comandou grande prestígio nos militares do Império Austini como o deus militar. Ele provavelmente foi a razão pela qual os Cesis escolheram se aliar com Lilian. Com um apoio tão forte, Lilian estava praticamente em uma posição segura. O coração de Roel foi colocado à vontade. Com isso, ele virou sua atenção para a segunda questão que tinha notado nas palavras de Paulo. Paul, você disse que estava encarcerado por Lucas. O que aconteceu? E você mencionou que ele está atrás do abismo? Sim, Lucas encarcerou e quase me matou. Seu objetivo era descobrir os detalhes do plano final. Como assim? Roel foi perplexo. Através dos meus sonhos, Paulo respondeu com um suspiro antes de compartilhar sua experiência. Paulo foi salvo pela amostra que tinha plantado dentro da árvore da vida de antemão, mas demorou muito tempo antes de recuperar a consciência. O propósito original da árvore da vida era nutrir a criança divina, e este processo exigia uma enorme quantidade de mana. Durante mais de 1000 anos, este dispositivo mal foi capaz de sustentar a vida de Carlos, absorvendo a mana circundante, muito menos revivendo-o totalmente. Durante este longo período de tempo, as memórias de Paulo de seu tempo como Charles Ackerman gradualmente se estabeleceram nos recessos de sua mente, e ele perdeu seu senso de si mesmo. Foi também por isso que ele não sabia nada sobre si mesmo quando finalmente acordou. Carlos tinha pensado que ele só iria acordar quando a profecia do juízo final estava à beira do cumprimento. Até então, o mundo seria sufusado com a deusa mãe e a mana do Salvador, fornecendo assim a árvore da vida com mana suficiente para reavivá-lo. Pouco sabia que um dos imperadores do Império Austini se lembraria de repente dele. Enquanto Carlos estava hibernando no deserto, Lucas Ackerman tinha tomado o trono do Império Austini e começou a reunir e compilar informações sobre as habilidades de Carlos. Sua intenção de fazê-lo não foi para revestir as queixas de Carlos ou herdar sua vontade. Era apenas que suas habilidades eram semelhantes a Charles, então ele queria reunir alguma inspiração sobre como ele deveria desenvolver suas habilidades. Tais ações eram comuns, pois pouparia o transcendente de perder tempo em uma busca fútil. Se não fosse pelo fato de sua linhagem ter sido cortada, Roel provavelmente teria confiado nisso também para desenvolver suas habilidades. Inesperadamente, enquanto ele estava investigando Charles, Lucas tropeçou em uma parte fragmentada do plano final de Carlos. Foi inseguro o que os pensamentos haviam provocado nele, mas ele ordenou que o departamento de inteligência encontrasse as instalações nutritivas e o trouxesse para o Império Austini. Ao juntar as pistas na porção fragmentada do plano final de Charles, eles finalmente encontraram a facilidade de nutrição. Para ser seguro, Lucas colocou Charles em uma remota região montanhosa para observá-lo antes de finalmente convocá-lo para o Palácio Real. Até então, ele já era Paul Ackerman.
É essa a razão pela qual você não se lembra do passado? O que te fez lembrar de tudo? É o feitiço de Lucas. O próprio palácio secundário é um grande feitiço. Ele desenha minhas memórias mais profundas e as apresenta no meio dos sonhos, onde ele será capaz de acessar tudo. Isso explica por que você estava encarcerado lá. Mas por que é que o Lucas quer saber o passado? Qual é o objetivo dele? Eu não sei os detalhes exatos, mas eu posso imaginar. Paul olhou para Caroline. Caroline associou com uma expressão severa antes de perguntar aos outros: você mencionou anteriormente que você suspeita que Lucas tem relações com o Salvador? Você pode dizer isso. Nós não achamos que Lucas é um adorador, mas encontramos evidências irrefutáveis de que o Império Austini tem trabalhado com os Falens. Isso simplifica os assuntos. Caroline parou por um breve momento antes de continuar: seu objetivo é o poder do Salvador. Ele quer tornar-se um deus. Os deuses não eram comuns no continente Cia, mas também não eram existências ilusórias, especialmente na Era Antiga. Na Era das Raças Lendárias, a existência de deuses foi amplamente reconhecida, houve até raças com mais de um deus. No entanto, os deuses antigos gradualmente morreram após a partida de Cia. No momento da Era da Humanidade, quase não havia deuses no mundo. Havia uma hierarquia entre os deuses também. Por exemplo, o Salvador e a Deusa Mãe eram seres supremos com poderes muito superiores aos dos deuses comuns. Esse foi também o nível que Lucas esperava alcançar, alcançando o poder destinado à criança divina através do plano final de Charles há 1000 anos. Mas o plano final falhou, não foi? Como ele pretende se tornar um deus? Roel perguntou. Embora o plano final tenha falhado, a mana absorvida do Salvador ainda se arrasta. Na verdade, só continuou a acumular-se ao longo dos últimos 1000 anos. Meu palpite é que Lucas acedeu à memória de Charles para descobrir mais sobre a ferramenta mágica que ele construiu naquela época. Scepter de Cia, respondeu Caroline. Scepter da Cia? Sim, é uma ferramenta mágica que Charles criou com base no verdadeiro cetro de Cia na Era Antiga. Caroline passou a compartilhar mais detalhes sobre o verdadeiro cetro de Cia. Roel ampliou seus olhos em choque, já que amanhecia que ele tinha visto uma vez e até usado o Cia Scepter. Caroline estava falando. Foi o cetro divino usado para suprimir as 6 calamidades no estado das testemunhas. Cia Scepter foi rumores de ser uma das armas divinas mais fortes, aproveitando a capacidade de absorver qualquer poder, não importa quão forte. Escusado será dizer, foi uma ferramenta necessária para realizar o plano final. Ao contrário da armadura sagrada, não havia vestígios do Cia Scepter deixado para trás. Era quase impossível recriar algo do tipo de Cia Scepter do zero. Até o Charles foi atingido. Ele não tinha escolha a não ser confiar em julgamento e erro para lentamente melhorar em sua versão do Cia Scepter. Seu produto final foi significativamente diferente do Cia Scepter real, mas ainda era passível em termos de funcionalidade. O poder vem acumulando no Cia Scepter há 1000 anos, atingindo um nível imenso até a data. Isso é o que Lucas está procurando. Ele usaria isso como uma pedra de passo para devorar o Salvador, como a criança divina estava planejada para fazer no plano final, disse Caroline. Mas Lucas não tem a linhagem dos Ascartes. Mesmo Caroline não poderia absorver os poderes do Salvador, então como ele pretende fazer isso? Roel perguntou. Eu não sei o que ele tem em mente, mas ele passou muitos anos se preparando para isso. Ele deve ter percebido algo, respondeu Paul. Os outros concordaram, pensando que deveriam aumentar sua vigilância. Com a profecia do dia da morte, pode ser mortal se Lucas estragou as coisas neste momento. Mesmo assim, eles não estavam muito preocupados depois de ouvir os segredos que cercam a segunda epoge. Em primeiro lugar, Lucas não estava em uma posição favorável no momento. O tempo não estava do seu lado, ele estava rapidamente perdendo influência no Império Austini com cada segundo. Mesmo se ele seguramente fez seu caminho para o abismo, foi questionável se ele poderia entrar. O selo do clã Kingmaker ainda não tinha sido completamente liberado. Foi uma coincidência que Caroline foi capaz de escapar, ou melhor, poderia ser dito ser o crédito de Roel, mas Lucas era improvável de desfrutar de tal boa sorte.
Anteriormente, como Roel estava retornando do estado das testemunhas para o mundo real, o colecionador quase o enviou para o abismo. Foi a Caroline que entrou naquela conjuntura crítica e salvou-o, e mais não foi tudo o que fez então. Ela fez uso dessa oportunidade para estabelecer coordenadas espaciais com o mundo exterior também. Nos meses que se seguiram, ela fez inúmeras tentativas de ligação com o mundo exterior. Ajudava que ela tinha poderes muito superando os deuses antigos, enquanto o selo era mais fraco do que nunca, com o Salvador à beira do despertar. Finalmente, ela encontrou uma lacuna através da qual escapar daquele inferno. Caso contrário, o Salvador a teria matado no momento em que ele recuperou a consciência. Caroline não estava descansando desde que ela a fez escapar. Ela estava particularmente ansiosa, sabendo que eles estavam à beira da profecia do juízo final. Assim, ela executou o plano de backup que haviam formulado naquela época e começou a eliminar a facção da Mãe Deusa. Ela achou que se ela pudesse enfraquecer a Deusa Mãe para o mesmo nível que o Salvador, com sua força, ela poderia forçar um bloqueio de 3 lados semelhante ao da Era Antiga. A humanidade teria pelo menos esperanças assim. Ela esperava encontrar o Roel. Sia Fication, que poder incrível! Talvez seja a vontade de Sia para alguém como você aparecer nesta conjuntura crítica, Caroline comentou com um suspiro como ela lembrou a batalha anterior. As pálpebras dela babaram enquanto a consciência dela faltou. Ela exercia-se desta vez. Ao ver isso, Paul pediu a Astrid e Antônio para trazê-la de volta para o tratamento. Caroline estava lutando sozinho nos últimos 1000 anos, e que tinha tomado um pedágio em sua mente e seu corpo. Foi através de pura força de vontade que ela tinha durado até agora, qualquer outra pessoa em seu lugar teria muito tempo desde sucumbido. Astrid e os outros entenderam que, por isso, rapidamente fizeram preparativos para retornar à fronteira oriental. Para não mencionar que Alice ainda estava inconsciente, Roel estava à beira de ceder também. A exaustão sem precedentes estava consumindo seu corpo e alma desde que ele tinha esgotado a mana de Sia. Caroline era o inimigo mais forte que Roel tinha encontrado até hoje, bem como o único que ele não tinha subjugado apesar de ter ido tudo para fora. Se não para a chegada oportuna de Paulo e os outros, foi difícil dizer quem seria o último de pé. Roel olhou para Paul e Caroline e sorriu. Houve uma pergunta que o tinha incomodado há muitos anos. Por que Paulo é o protagonista de Eyes of the Chronicler? Ele finalmente tinha encontrado a resposta para ele, e ele estava satisfeito com as mudanças que ele tinha trazido através de suas ações. Em Olhos da Crônica, Paul balançou livre do controle de Lucas independentemente da rota que ele escolheu, então ele nunca recuperou suas memórias. Caroline também nunca fez uma aparição, então era provável que ela morreu quando o Salvador despertou. Mas tudo mudou como resultado da interferência de Roel. Os dois amantes foram capazes de se reunir depois de 1000 anos, e ele esperou sinceramente que eles pudessem encontrar sua felicidade após as muitas dificuldades que tinham passado. Ele sorriu para o inconsciente Alicia antes de sair junto com Antônio e os outros. Enquanto isso, algo enorme estava acontecendo nas planícies distantes. Caroline foi o único oponente que Roel não havia derrotado até agora. A batalha terminou em um empate, com ambas as partes ainda de pé no final da batalha. No entanto, as lesões que ambos tinham sofrido foram piores do que Astrid e os outros poderiam imaginar. Em particular, Caroline foi completamente desgastado tanto no corpo como em mente de 1000 anos de tumulto, e a influência da mana do Salvador também foi uma grande questão. Há longos anos no abismo afligiu a mana de Caroline com a depravação e loucura do Salvador, de modo que ninguém poderia tê-la convencido a parar além de Paulo. Na verdade, a primeira coisa que Paulo fez depois de empurrar para baixo Caroline foi consertar a armadura sagrada, por isso Roel e os outros poderiam ter uma conversa pacífica com ela depois. Mesmo assim, os reparos foram temporários devido a restrições de tempo e recursos. Uma vez que os efeitos da armadura sagrada esgotaram, o estado mental de Caroline reverteria para seu estado instável anterior. Felizmente, Paulo estaria ao seu lado, e Caroline tinha força de vontade forte também. Os dois devem ser capazes de superar esta provação. Por outro lado, Roel olhou bem na superfície, mas isso só estava na superfície. Enquanto ele estava seguindo Antônio de volta para a fronteira oriental, ele não podia deixar de sentir que um longo tempo tinha passado.
Tinha sido apenas dias desde que ele partiu nesta viagem para resgatar Alicia, mas muito tinha acontecido dentro deste curto período de tempo. Sua batalha com Alicia, os dois confrontos com Caroline depois, encontrando as origens dos 6 calamidades e Gênesis Deusa Cia, sua reunião com Astrid e Paulo. Tantas coisas aconteceram que ele lutou para acompanhar a situação. Ele até tinha feito um avanço para o nível de origem 1 no processo e adquirido maior força, mas agora ele precisava de um resto. Roel arrastou seus pés pesados atrás de Antônio, e eles logo chegaram ao acampamento da linha de frente de Browne, onde ele foi recebido não por guerreiros alegres, mas as equipes médicas de Ascard e Browne, bem como Carter Ascard. Pai! O que ele está fazendo aqui? Roel perguntou. Eu fui quem contactou Marques Carter? Lord Astrid estava prestes a acordar, mas você não estava por perto, então eu só poderia transmitir as notícias para Marques Carter, respondeu Antônio. Eu vejo. Roel acenava. Carter olhou para Roel com uma expressão conflituosa. Foi uma notícia alegre que Roel retornou com segurança com Alicia em seus braços, mas ao mesmo tempo, isso lhe posou um conundrum. Ou melhor, isto teria sido um enigma para qualquer patriarca. Durante todo o tempo, Carter sempre se preocupava com a pequena árvore genealógica das Carthouse, por isso, por um período de tempo, ele havia incentivado Roel a entrar em contato com o gênero oposto. Nem mesmo em seus sonhos mais selvagens poderia ele ter imaginado que sua expansão esperada da árvore genealógica de Ascards aconteceria não para baixo, mas para cima. O primeiro pensamento que veio à sua mente depois de aprender a história completa foi: e isso não será fácil de lidar. Seja em termos de força ou superioridade, Astrid e Caroline foram mais qualificados do que ele, para não mencionar que Caroline, o primeiro matriarca da casa Ascard, tinha seu nome impresso na primeira linha de sua genealogia. Isso gerou várias questões cruciais. Quem vai ser o líder da casa Ascard a partir deste dia? E qual será a nossa relação? À direita, Carter deveria ter renunciado à sua autoridade como patriarca dos Ascartes a Caroline, mas ele estava hesitante em fazê-lo, já que Caroline ainda não tinha sido libertado da influência do Salvador. Ela já tinha apresentado tendências extremas, e era preocupante entregar as rédeas a alguém assim. Determinar a antiguidade também seria uma dor no cu. Carter não teve nenhuma aderência com Antônio se juntando com Astrid, mas foi uma história diferente para Paul e Caroline. Enquanto Paulo tinha as memórias de Carlos de 1000 anos atrás, ele ainda era colega de classe de Roel. Se ele se juntar a Caroline, a antiguidade estaria toda estragada. Paulo é colega de classe de Roel, então isso faz dele uma geração mais jovem do que eu. Mas se olharmos para ele do lado de Caroline, sua superioridade seria muitas gerações mais alta do que a minha. Então, ele deve estar me chamando Wimples ou devo chamá-lo o grande avô? Tais formalidades aparentemente triviais eram de grande importância no círculo da nobreza. As bochechas de Carter tremeram em perigo enquanto ele lutava para descobrir como ele deveria enfrentá-los. Para seu alívio, a equipe médica se apressou então para cuidar da Caroline ensanguentado. Assim, ele virou sua atenção para Roel. Ele olhou pela primeira vez para a profundamente adormecida Alicia nos braços de Roel e haver um suspiro de alívio antes de dirigir uma expressão de coração em Roel. Roel também olhou para Carter com um coração repleto de sentimentalismo. Muitas coisas aconteceram no ano passado. Ele sabia que seu pai não tinha sido fácil. Carter recebeu uma série de golpes pesados em sucessão rápida, do desaparecimento de Roel, então o desaparecimento de Alicia, para ele sustentar ferimentos graves no campo de batalha. Foi difícil pensar o que tinha estado na sua mente enquanto ele estava se recuperando na mansão vazia de Ascard. Foi um alívio que tudo foi resolvido. Roel voltou do estado das testemunhas, e Alicia recuperou suas memórias e voltou ao seu lado. A casa Ascard foi finalmente reunida no todo depois de sofrer tantas dificuldades. Por isso, Roel foi grato. Carter reinou em suas emoções e bateu no ombro de Roel, dizendo: "Vá apenas alguns dias, mas você teve uma jornada árdua." Foi realmente difícil, e Roel respondeu com um sorriso amargo, lembrando as lutas que tinha. "Mas eu estou de volta agora." Isso é bom, isso é bom." Carter levantou sua mão, e a equipe médica de Ascartes correu para a frente e cuidadosamente levou Alicia dos braços de Roel.
Os nervos tal de Roel finalmente afrouxaram. Pai, eu vou deixar Alicia e Lord Ancestor para você. Deixe-os para mim. Você deve descansar demais, mesmo que você não esteja ferido. Por que você não? Sim, eu deveria descansar. Roel finalmente perdeu o controle de seu corpo e caiu no chão. A última coisa que ele ouviu foi chocadas exclamações antes de tudo escurecer. Roel abriu seus olhos mais uma vez e se encontrou dando testemunho de uma grande visão. Antes dele era uma cidade enorme sob um céu noturno deslumbrante, cheio de edifícios brancos intocados. As ruas abaixo eram largas, mas desertas. As gotas de chuva peltavam das paredes da cidade. O céu era cinzento, em vez de preto. Esta visão de alguma forma estimulou a melancolia nele. Ele estava em cima de uma encosta, olhando para a cidade que era uma reminiscência de uma besta enorme que descansa sob o drizzle. A chuva a tapar-lhe rapidamente molhava as roupas. Demorou algum tempo até ele se lembrar de onde ele estava. Este é o reino de Artasia. Roel sempre foi transportado para o meio da cidade, então ele nunca teve uma visão tão ampla da cidade antes. O tempo foi sempre claro também, independentemente do dia ou da noite. Esta foi a primeira vez que ele o viu cair aqui. Ele tinha lutado para reconhecer este lugar imediatamente devido a essas diferenças, mas ele foi capaz de descobrir através do projeto arquitetônico. Isso colocou a mente à vontade. Pelo menos eu ainda estou vivo, dado como eu ainda tenho um senso de consciência. Isso também significa que eu ainda tenho os poderes do meu Criador de sangue, já que eu sou capaz de entrar no domínio de Artasia. Esta foi a primeira vez que Roel permaneceu com Cia por tanto tempo. Ele sabia que iria sofrer uma grave reação por isso, mas pelo menos o preço não era a morte. Ele provavelmente saiu levemente graças ao presente que recebeu de Cia, e seu alcance nível 1 provavelmente ajudou também. Depois de confirmar sua própria condição, Roel começou a agir. Ele tomou um momento para verificar sua posição primeiro antes de entrar na cidade. Esta não foi a primeira vez que embarcou nesta peregrinação, mas a viagem parecia mais longa do que antes. Nesta cidade deserta, ele só podia ouvir o piter-pater das gotas. Olhando para o céu cinzento, ele sentiu que algo estava pesando em seu coração. Parece que nuvens escuras sinuosas estão esmagando a cidade, Roel comentou como ele avançou adiante. Meia hora de viagem mais tarde, ele empurrou abrir um portão pesado e entrou em um castelo. Sua velocidade foi impressionante considerando como ele tinha acabado de andar metade da cidade, mas um sapo perplexo formado em seu rosto como ele não podia deixar de notar a ausência de Artasia. Esta não foi a primeira vez que se encontraram, então não havia necessidade de nenhuma formalidade. Na verdade, nos últimos dias, a rainha bruxa apenas o transportaria diretamente para o seu castelo sempre que quisesse conhecê-lo. Com uma mente cheia de perguntas, Roel traçou a pulsação familiar da mana e finalmente encontrou a rainha bruxa. Artasia estava sozinho no pátio, olhando para a cidade deslumbrante. Seus feitiços impediam a chuva de pelá-la, mas sua silhueta perdida parecia inexplicavelmente melancólica. Depois de alguma hesitação, Roel decidiu aproximar-se dela. Seus passos chamaram a atenção da rainha bruxa. Meu herói? O que fazes aqui? Você não foi quem me convocou? HM? Eu não. Ah, eu vejo. A bruxa de cabelo branco foi inicialmente confundida, mas seus olhos logo se alardearam na realização, e ela acenava. O que é? Eu poderia ter estado subconscientemente pensando em você. Aconteceu que foste derrubado, por isso acabei por te chamar aqui. Que coincidência, comentou Roel. Sim, que coincidência, Artasia respondeu com um sorriso. Roel silenciosamente olhou para os olhos mais loucos da rainha bruxa por alguns segundos antes de perguntar, você não vai evitar a chuva? Está tudo bem, ou não me alcançará de qualquer maneira. É raro chover aqui, disse Artasia. É assim? Roel respondeu com prazer. Ele entrou no pátio e fez seu caminho até o lado de Artasia, mas ele não desvia as gotas de chuva com sua mana, permitindo que eles o pelte. A rainha bruxa olhou para ele, mas ela não disse nada. Os dois ficaram lado a lado enquanto olhavam para a cidade deslumbrante.
Algo está errado, Roel pensou com um rosto impassível quando olhou para a rainha bruxa com sua visão periférica. Os domínios dos deuses antigos poderiam ser descritos como trechos da memória mais impressionável dos deuses antigos enquanto estavam vivos. Eles não eram locais reais, então o conceito de mudar estações e tempo não se aplicava. Por exemplo, Roel tinha sido as planícies do pôr do sol de Grandar muitas vezes agora, mas nunca houve uma mudança nela. Era o mesmo para o Vale da Montanha de Peitra. No entanto, o reino de Artasia sentiu-se tão opressivo hoje, e até o Drizly sentiu-se gelado. O que aconteceu no mundo? Roel pensou sobre o desempenho anterior de Artasia durante sua batalha com Carolyn, mas não havia nada amiss. Sabendo que ele não chegaria ao fundo disto não fazendo nada, ele falou. Artasia, disseste que estavas a pensar em mim antes. Em que estavas a pensar? Estou surpreso que me trouxe aqui. Não é nada. Estou apenas preocupado com o seu corpo. Meu corpo? Sua condição é melhor do que eu pensava. Você deve ser capaz de recuperar em meio mês com a ajuda de Deus do mal. Não, só uma semana ou assim deve ser suficiente. Roel notou como a rainha bruxa tinha mudado o tópico. Ele balançou a cabeça e decidiu não bater mais ao redor do arbusto, perguntando, Artasia, o que aconteceu? O que você poderia dizer com isso, meu herói? Eu deveria estar lhe perguntando isso. A chuva. Sente-se um pouco frio. Assinado pelas palavras de Roel, Artasia levantou sua mão e dissipou a mana ao seu redor, permitindo que a chuva caísse em sua mão. As gotas de chuva sentiram frio gelado, enviando arrepios através de seu corpo. Tudo em seu domínio é um reflexo de seu coração, do clima sombrio à chuva, disse Roel com calma enquanto olhou para a rainha bruxa levemente. Artasia, o que aconteceu? Ou devo perguntar, do que está prestes a acontecer? A rainha bruxa empurrou um pouco ao ouvir a última metade das palavras de Roel. Houve uma mudança sutil na sua expressão quando confrontou os olhos pacíficos de Roel. Bati na unha na cabeça? Roel se perguntou. No final, Artasia deixou um suspiro e comentou, meu herói, por que você sempre tem que chegar ao fundo das coisas? Como posso não chegar ao fundo das coisas depois de te ver neste estado? Então, o que aconteceu? Você pode dizer que estou ficando nervoso de lembrar o passado, e Artasia murmurou suavemente. Ela continuou a olhar para a cidade deslumbrante antes de se voltar de repente para Roel e perguntando, meu herói, você pode me prometer algo? O que é? Faz tudo o que puderes para recuperar o mais rápido possível, e se uma batalha terminar em breve, deves absolutamente evitar lutar sozinho. Fighting alone? O Roel estava confuso. Ele nem sabia com quem ia lutar. Não havia nada urgente para ele lidar neste momento. Os desviantes ainda lutavam entre si depois de perderem seu líder. O único campo de batalha que ele poderia pisar foi a guerra no Império Austini, mas as chances disso eram magras. Lucas era o ex-imperador, afinal. Roel, como um nobre da teocracia de Santo Mésito, não poderia se envolver descuidadamente na guerra, então poderia levar a animosidade entre os dois países. Roel balançou a cabeça, pensando que ele era improvável de entrar em uma luta no futuro próximo, mas antes que ele pudesse perguntar a Artasia sobre o que ela estava chegando, ele de repente congelou. Espera um momento. É possível que... Roel olhou para Artasia com olhos arregaçados de horror quando perguntou, o Salvador está à beira do despertar? A rainha bruxa ficou em silêncio por vários segundos antes de acenar lentamente. A mente de Roel imediatamente entrou em ação. A profecia do juízo final não foi apenas uma ou duas vezes que Roel tinha ouvido sobre isso. Foi um desastre que os humanos da geração atual tiveram que superar se não quiseram extintar. Durante milhares de anos, a humanidade tinha feito tudo o que podia para evitar, mas evidentemente, os seus esforços tinham sido fúteis. É finalmente aqui? Roel murmurou enquanto olhava para a cidade sombria diante dele. Ele finalmente entendeu por que Artasia era tão inquietante. Um sorriso indefeso formado em seus lábios como ele suavemente perguntou, você tem certeza? Sim. Como esse é o caso, você não vai responder a uma pergunta minha.
Roel disse com um suspiro pesado. Artasia, você já viu meu final, não viu? Todos tinham seus próprios segredos, eles eram inevitáveis em uma tentativa de privacidade. Ironicamente, os segredos também eram muitas vezes a ponte que reuniu as pessoas, enquanto convidavam a curiosidade. Os seres humanos procuravam instintivamente entender o desconhecido, por isso foram atraídos para aqueles encolhidos em mistério. E dos antigos deuses de Roel, o mais misterioso de todos era a rainha bruxa Artasia. Os Vites costumavam ser conhecidos como sombra de Sia, suportando o dever de punir e impor. Eles possuíam imenso poder e autoridade que foi dito para rivalizar com o clã Kingmaker, mas eles eram uma raça enigmática que raramente apareceu diante dos outros. Os Vites eram uma existência enigmática mesmo na Era Antiga, muito menos agora, quando a maioria das informações sobre eles erodidas. Witch Queen Artasia foi ainda mais. Pensando nisso, Roel não sabia ao lado de nada sobre Artasia. Ele sabia que Grandar era o último soberano gigante que se sacrificou para derrubar o Salvador. Ele sabia que Peitra era o primeiro soberano de Santa Besta que lutou ao lado de Sia nos primeiros anos do mundo. Ele sabia que Davia nasceu durante a criação do mundo, e Sia selou-a fora devido a quão perigosas suas habilidades eram. No entanto, ele não sabia nada sobre Artasia, seja a era de que ela era, as experiências que ela tinha passado, ou a eventual causa de sua morte. Tudo sobre ela era um mistério. Ele não conseguiu encontrar nenhuma pista sobre sua existência desta cidade chuvosa. Ela tinha simplesmente muitos segredos. Ele sabia que havia uma base por trás da insondidade dos Vites, tornou mais difícil para os outros interferirem em seus empregos como agentes do mundo. Ainda assim, era incomum como Artasia tinha permanecido misterioso apesar de ter estado juntos por tanto tempo. Ele sabia que Artasia estava a esconder algo dele. Ele não sabia o que era, mas seus instintos lhe disseram que era algo enorme. Artasia, você já viu meu final, não viu? Roel pediu calmamente. Os olhos mais loucos de Artasia alargaram-se em espanto. Os Vites, como uma raça que tinha compreendido inúmeros feitiços proibidos, eram definitivamente capazes de prever o futuro através de feitiços de adivinhação. O pátio caiu em silêncio, como se o piter-pater da chuva fosse o único som no mundo. O silêncio prolongado de Artasia respondeu indiretamente à pergunta de Roel. Acertei na unha na cabeça? Eu esperava algo ao longo dessa linha, mas devo dizer que eu ainda estou surpreso que você possui tais meios. Eu não adivinhei, e mais o resultado é o mesmo. Eu vejo. Por que você não me diz o que você viu para que eu possa se preparar para isso? Houve um breve momento de silêncio quando Artasia baixou sua cabeça e escorregou seu rosto em um dilema antes que ela respondeu, e eu não posso dizer isso. HM? Roel foi levado de volta. Sua voz soou um pouco rouca por um breve momento lá, o que o levou a se virar para olhar para ela. Artasia, você. Eu não posso dizer isso. Artasia repetiu sua resposta mais uma vez. Sua voz já tinha reverenciado ao normal, mas sua cabeça permaneceu baixa, como se ela não quisesse que Roel visse seus olhos e sua expressão. Eu vejo. Ao ver isso, Roel escolheu não sondar mais. Mas você tem certeza de que o Salvador está prestes a despertar, certo? Sim, tenho certeza disso. Eu deveria ter adivinhado. Se Caroline foi capaz de deixar o Ais, não há razão ele não pode fazer o mesmo, Roel murmurou com um aceno. Pensando na aura aterrorizante que ele sentiu dos Ais evocou um suspiro dele. Ele já tinha adivinhado que o Salvador iria acordar em breve, não quando Caroline surgiu do abismo, mas ainda mais atrás, quando Astrid começou a mostrar sinais de despertar. Enquanto Antônio, através de muitos anos de pesquisa, tinha encontrado uma maneira de extrair Astrid do Chaos Druin, ele havia relatado que Astrid tinha exibido breves surtos de consciência antes disso. A compreensão de Roel de Astrid era que este último iria voluntariamente permanecer dormindo enquanto ela pudesse empatar o despertar do Salvador. Ela teria impedido Antônio de a resgatar. A partir do momento em que Astrid escolheu ir com o plano de Antônio, ele sabia que o Chaos Druin deve ter perdido sua eficácia no Salvador. Em outras palavras, não seria muito antes que o Salvador plenamente despertasse. Você subconscientemente me chamou aqui por causa disso?
As minhas desculpas. Eu mostrei-lhe algumas coisas desagradáveis, comentou Roel. O que você pretende fazer se as coisas não acabam bem? Artasia subitamente levantou sua cabeça, revelando um brilho em seus olhos mais loucos à espera de uma resposta. O que queres dizer com isso? E se posso levar-te à segurança? Leva-me à segurança? Sim, eu vou te tirar deste mundo. Qualquer crise que você está enfrentando deixará de existir. Você será libertado de qualquer destino esperando por você, mesmo um destino de certa morte. A voz de Artasia soou surpreendentemente agitada, e seus olhos tremiam tão ligeiramente. Roel ampliou seus olhos em choque, sem saber como ele deve responder. O que você quer dizer com tirando-me deste mundo? É exatamente como parece. Há realmente muitos lugares para onde você pode escapar se você deseja contornar o conflito, seja as rachaduras espaciais ou o grande caos. Você não conheceu um dos moradores daquele lugar não há muito tempo? Residentes? Demorou um momento antes de Roel perceber que a rainha bruxa estava se referindo ao titã Fien que ele havia derrotado durante sua batalha com Carolyn. Os titãs Fien foram uma projeção dos titãs da Era Antiga, que existiam no Grande Caos. Era um lugar onde se selou, onde todos os tipos de existências peculiares foram exilados. Nem a deusa mãe nem o Salvador estariam interessados nesse lugar. Eles não poderiam abrir a caixa de Pandora apenas para eliminá-lo, o que significava que ele poderia contornar os perigos futuros se ele pudesse encontrar uma maneira lá. Mas isso é um espaço que Sia selou. Como podemos entrar num lugar assim? Sia foi aquele que colocou o selo lá, e o selo é realmente resistente. No entanto, nada neste mundo pode escapar da senescência do tempo. Agora você é um transcendente nível 1 de origem, e você é capaz de Siafication temporário também. Pode ser possível tirá-lo se usarmos os teus poderes junto com os meus cogs of time. O grande caos pode ser perigoso, mas você não vai encontrar ninguém tão poderoso como o Salvador lá. É um lugar livre de leis e destino mundanos. Enquanto eu estiver por perto, enquanto tivermos esse reino, você não terá nenhum problema vivendo lá. Então, Artasia deu um passo em frente no Drizzly e agarrou a manga de Roel. A pequena poça no chão que refletiu os dois ondulados sob seus pés. O tempo parecia ter interrompido momentaneamente nesta cidade vazia. Em meio a este silêncio, Roel baixou sua cabeça para enfrentar Artasia. Um longo tempo depois, ele deixou um suspiro e respondeu: Eu sinto muito, Artasia. Foi uma resposta simples sem explicação, mas foi suficiente para retransmitir a decisão de Roel para a rainha bruxa. Depois de segundos de silêncio, ela lançou seu aperto e murmurou: Por quê? Alguém da sua inteligência deve saber o que pode surgir da sua decisão. Eu sei. Uma batalha dura espera por mim, respondeu Roel com um sorriso tenso. Artasia clencha de seus punhos como elas neered zombando, Tou. Meu herói, você não pode ser tão ingênuo quanto pensar que você pode subjugar o Salvador só porque você derrotou essa mulher. Estás a subestimá-lo. Mesmo o plano final de 1000 anos atrás não poderia acabar com ele para o bem. O que Carolyn tinha suprimido era apenas o Salvador na hibernação. Acredite em mim quando eu digo que seus poderes serão incrivelmente maiores uma vez que ele desperta de seu sono. Parecia enfuriada. Eu sei, Roel respondeu calmamente com um aceno. Eu entendo o que você está dizendo. Estou ciente de que estou faltando em comparação com o Salvador mesmo depois de avançar para o nível de origem 1, e ainda a deusa mãe mesmo que eu tenha sucesso. Se você sabe, por que você ainda? Não há muitas razões que eu deveria lutar também? Roel interjetou enquanto olhou para a cidade deslumbrante. Como um despertador do clã do rei, procuro cumprir a vontade dos meus antepassados de salvar a humanidade da profecia do juízo final. Como membro da Casa Ascart, é o meu desejo mais querido garantir a segurança da minha irmã e do meu pai. Como nobre da teocracia de São Mésito, jurei proteger o meu desígnio e o meu povo. Como alguém preso em um noivado de 100 anos, eu quero cuidar da minha noiva. Como pai a ser, sou obrigado a tornar-me um abrigo para o meu filho e sua mãe.
Como beneficiário de um voto, espero que o cavaleiro que prometeu sua vida para me proteger possa desfrutar da felicidade de uma vida mundana. Outro que isso, há meus amigos que apostaram suas vidas para me salvar do deserto, os anciãos que acreditaram em mim, os soldados que lutaram na batalha da Terra Escorcada, e o resto da humanidade. Há muitas coisas que não posso desistir. Por último, mas não menos importante. Roel parou neste ponto para olhar para a rainha bruxa. Havia um sorriso fraco em seus lábios, e seus olhos dourados brilhavam com espírito. Como seu contratante, eu não quero embaraçá-lo. Tu. Não há como a grande rainha bruxa contrair com um covarde sem espinha, certo? Roel disse com um sorriso. Artasia olhou para Roel com olhos tremendos. No final, ela respondeu roucamente: faça o que quiser. Atirando essas palavras, a rainha bruxa virou-se para esconder sua expressão. As gotas de chuva caindo convenientemente mascarou quaisquer outros sons. Existe mais alguma coisa que queiras dizer? Artasia perguntou. Ah. Foi você que me chamou aqui, então, e Roel foi adiado pela pergunta. Então você deve sair. Aparentemente insatisfeito com a resposta de Roel, a rainha bruxa acenou sua mão. Roel foi imediatamente atacado por uma onda de fadiga irreprimível. Espera, Artasia. Roel tentou dizer algo, mas seus sentidos estavam desaparecendo muito rápido. Antes que ele pudesse terminar suas palavras, suas pálpebras pesadas fecharam, e sua consciência foi devorada pela escuridão. No pátio Drizzling, o corpo de Roel desmoronou depois de perder a consciência, mas antes que pudesse bater no chão, uma mão invisível levantou-o e segurou-o no meio do ar. A rainha bruxa finalmente virou-se para olhar para o homem de cabelo preto adormecido. Com uma onda de sua mão, ela moveu seu corpo para um banco próximo. Normalmente, o corpo manifestado de Roel se dissiparia do domínio do Deus antigo depois de perder a consciência, e ele acordaria no mundo real pouco depois. Mas desta vez, seu corpo não mostrou nenhum sinal de dissipação. Havia uma razão simples por trás desta anomalia: Roel tinha realmente apenas adormecido desta vez. A rainha bruxa tinha expulso Roel de seu domínio muitas vezes antes, mas desta vez, ela tinha apenas um feitiço de sono. Em seu domínio, ela era capaz de puxar isso sem pegar o aviso de Roel. Este último acordaria sem perceber nada a Miss. Mas, claro, isso só aconteceria depois que a rainha bruxa decidiu mandá-lo embora. Em meio ao Drizzly, Artasia olhou para Roel com um brilho cintilante em seus olhos, como se ela estivesse com medo ou em um dilema. Silêncio estabeleceu-se no pátio novamente. A chuva caiu implacavelmente, pelting as plantas no pátio. Demorou 10 minutos antes de ela começar a se mover. Pense nisso como compensação para então. Andando até Roel, Artasia levantou sua mão para tocar sua bochecha, apenas para parar o momento em que sua ponta dos dedos entrou em contato com sua pele. Suas mãos estranhamente pararam no meio do ar por alguns segundos antes que ela lentamente separou o cabelo de Roel. Suas bochechas avermelharam quando ela olhou para o assento de sono de Roel. Os olhos dela ficaram suaves. Ela respirou várias vezes enquanto seu olhar lentamente se moveu para os lábios. Havia outro silêncio prolongado antes que a rainha bruxa fizesse a sua mente dobrasse. Seu cabelo branco em cascata como uma cachoeira, e seus lábios de cereja quentes deslizaram como se fossem revestidos com mel. A atmosfera aquecida apesar do clima frio. Nem mesmo as gotas de chuva paterem podem mascarar sua respiração rápida. A distância entre seus lábios lentamente fechado, e assim como eles estavam prestes a encontrar. Estou surpreso. Eu não esperava isso de você. Os olhos de Artasia estreitaram-se em choque. Ela rapidamente se virou e viu uma garota de cabelo laranja atrás dela. É você novamente. Quem te permitiu entrar aqui? A chegada inesperada de um convidado indesejado fez o rosto de Artasia virar completamente vermelho. Havia uma pilha de relâmpagos como a mana dela arrependida. Ela clarou em Edavia com olhos tão ameaçadores que não seria surpreendente se ela assassinou o último. Esta foi a segunda vez que Edavia a interrompeu em um momento crítico. Como poderia ela não ser infuriada? No entanto, Edavia não foi incomodado.
Estou aqui porque você está impedindo sua recuperação, puxando-o para aqui. Eu já lhe dei muito tempo para conversar sobre as coisas. Não há fim para isso se eu continuar esperando. Espera. Há quanto tempo estás aqui? Eu entrei logo depois que Roel veio aqui, mas você estava tão distraído que você nem sequer notou ele, então não é de admirar que você não notou a mim. Artazia abriu e fechou a boca em choque total. Edavia olhou para o Roel adormecido e comentou: eu estou surpreso, embora. Pensei que falavas de ti. Tentaste convencê-lo a sair contigo. Há algum problema com isso? Há alguma razão para isso? Você estará em agonia independentemente de sua escolha. Tu é que precisas de fé. Vendo Artazia com uma perda de palavras, Edavia deixou cair o tópico com uma onda de sua mão. Esqueça. Seria ainda mais surpreendente se você pode firmemente manter seu terreno quando confrontado com um oponente, embora eu devo dizer que eu estou curioso para saber o que você tem em mente. O que tenho em mente? Indevido. Edavia flutuou para o lado de Roel como ela perguntou: você afirmou que é uma situação de desespero, mas não é como se não temos uma chance, certo? O que te faz dizer isso? Você não teria permitido que ele escolhesse se não houvesse nenhuma esperança. Antes do olhar intenso do soberano Spiriteer, Artazia caiu em silêncio mais uma vez. Muito para a surpresa de Edavia, a rainha bruxa respondeu afirmativamente à sua pergunta: sim, há um pouco de esperança, mas é apenas uma possibilidade. Isso é suficiente, pelo menos para mim. Edavia olhou para o Roel adormecido. Um sorriso creptou em seu rosto como ela pensou sobre os acontecimentos no estado das testemunhas. Ela olhou para Artazia e perguntou: então, você vai continuar? Eu perdi meu humor. Artazia deu uma última olhada no homem adormecido antes de desaparecer no ar. Edavia balançou sua cabeça em demissão antes de pegar o ombro de Roel. Ela estava prestes a trazer Roel para fora do domínio da rainha bruxa, quando ela de repente notou algo e levantou sua cabeça. Oh! O céu limpou. Edavia assistiu a uma rachadura da luz solar atravessando as nuvens escuras antes de sair com Roel. A guerra havia atormentado a fronteira oriental da humanidade por pelo menos metade dos 1000 anos desde o início do terceiro epos. Inúmeras pessoas e desviantes haviam matado um ao outro para o futuro de suas raças. A fronteira oriental tornou-se o berço dos heróis e da origem das lendas, mas acima disso, tornou-se também o símbolo da unidade da humanidade. No entanto, a luta inflacionou-se dentro da humanidade na fronteira oriental pela primeira vez. O poderoso Império Austini tinha descido em guerra civil neste momento crítico, resultando em combate não apenas na fronteira oriental, mas também na sua pátria. Em Noise Fortress, Lilian olhou para um documento com um sulco profundo em sua testa. Há uma semana, a fim de salvar Paul Ackerman, Lilian, que tinha mantido um perfil baixo por vários anos agora por causa de seu filho, de repente mobilizou suas tropas para o palácio secundário do imperador Lucas sob o disfarce de uma negociação, de modo a facilitar a fuga de Paulo. Tal ação foi equivalente à traição, mas isso foi comum na nobre tradição do Império Austini de sobrevivência do mais apto. Não havia dúvida de que ela iria sofrer grave reação por isso, mas ela era influente o suficiente para suportar sua contusão. O que ela não esperava era que Layton aparecesse nesta conjuntura e apresentasse a ela um relatório de sua investigação de 100 anos. O relatório tinha provas esmagadoras da conluio do imperador Lucas a longo prazo com os adoradores do Salvador. Isso mudou a mente de Lilian. Se Lucas fosse apenas um imperador ambicioso e caloso, Lilian não teria encenado uma revolta, especialmente não nesta conjuntura. Na verdade, sempre houve uma parte dela que queria ganhar o reconhecimento de Lucas e herdar a coroa de tal forma. Mas tudo mudou depois de ver o documento. Lucas era tão poderoso que sua conluio com os cultos malignos poderia ameaçar a segurança da humanidade, mas mesmo que não fosse por isso, Lilian não poderia perdoar Lucas por trabalhar com os Falens em sua capacidade pessoal também. Os Falens eram os maiores inimigos do clã Kingmakir. Ela e seu amante eram descendentes do clã Kingmakir, e a criança dentro dela provavelmente seria um despertador da linhagem Kingmakir também.
De volta ao estado das testemunhas, Astrid disse-lhes que se dois indivíduos que possuíam a mesma linhagem de sangue experimentassem ressonância sanguínea, havia uma grande chance de que sua prole despertasse também para sua linhagem e Roel e Lilian cumprissem esses critérios. Os Falens sempre seriam uma ameaça para o clã reitor, evidente por como a vida de Roel tinha sido repleta de perigo de uma idade jovem. Se ela permitisse que os Falens corressem amok, seu filho também enfrentaria ameaças constantes deles. É desnecessário dizer, ela não permitiria que isso acontecesse. Para verificar a autenticidade da notícia, Lilian marchou para o palácio de Lucas sozinho, e seu confronto culminou em uma batalha. Muito para sua surpresa, a capacidade de Lucas foi extremamente semelhante à de Paulo. Lucas tinha convocado dezenas de espadas mágicas e os levou para Lilian. Essa foi uma das situações mais perigosas em que Lilian esteve, a menor descuido poderia ter custado sua vida. Foi uma sorte ela já ter alcançado o nível de origem 1. À medida que as paredes espessas da fortaleza subiram do solo, a trajetória do mundo estava lentamente sendo colocada em pedra. Tem Fortresses foi um dos feitiços defensivos mais fortes do mundo. Depois de alcançar o nível 1 de origem, Lilian poderia convocar prontamente as fortalezas sempre que precisava, e foi isso que tornou Lucas impotente contra ela. Não havia falta de artefatos divinos e espadas mágicas na história que mantinham o poder de derrubar rapidamente fortalezas, mas as 10 fortalezas de Lilian encarnaram a maior esperança da humanidade. Algo assim não poderia ser facilmente rasgado. Ela libertou totalmente 10 fortalezas para sinalizar seu exército estacionado fora do palácio secundário para atacar, marcando assim a descida do Império Austini em conflitos internos. Sob a liderança de Layton, e com a assistência dos espiões que tinham plantado anteriormente, o exército de Lilian levou apenas 2 horas para penetrar no coração do palácio secundário. Para sua surpresa, Paul já havia sido salvo pelo diretor Antônio. Assim, Lilian escolheu recuar com seus soldados para Noisy Fortress. Sua decisão tinha vindo como uma decepção para alguns, como eles pensaram que Lilian e Layton poderiam ter trabalhado juntos para derrubar Lucas. No entanto, a própria Lilian sabia que não era assim tão simples. Enquanto tanto as habilidades de Lucas e Paul envolveram forjar seus próprios equipamentos para melhorar a sua proeza de luta, Lilian notou uma enorme diferença em seus estilos de luta. Ao contrário de Paul, Lucas foi bem versado em feitiços espaciais. Ele poderia convocar instantaneamente seus artefatos divinos e espadas mágicas para rapidamente esmagar e eliminar seu inimigo. Isto foi muito desfavorável para um lutador próximo como Layton. Se algo acontecesse com Layton, a moral do exército de Lilian seria muito abalada. Depois de pesar os prós e contras, Lilian decidiu recuar com seus soldados. Para sua surpresa, Lucas não enviou soldados depois dela, como se ele não estivesse interessado em lidar com ela. Como notícia se espalhou, uma revolta política se seguiu no Império Austini. Os 2 príncipes filial, que sempre discutiram sobre quem deveria servir seu chapai, ouviram as notícias e anunciaram que se juntariam à cruzada contra Lucas, resultando em caos espalhando-se pelo império. Em contraste, a fronteira oriental, onde Lilian tinha recuado, era extremamente pacífica, talvez até chata. Lilian optou por tomar uma posição defensiva nesta agitação. Com a humanidade enfrentando ameaças externas de proporções sem precedentes, as ações de Lucas foram tão prejudiciais que nenhum país poderia virar um olho cego para eles mais. Seria imprudente que o Exército Unido interferisse diretamente na guerra interna do Império Austini, então eles tinham focado seus esforços em influenciar os soldados do Império Austini a renunciar à sua lealdade a Lucas. A facção de Lucas só se tornaria mais fraca ao longo do tempo, enquanto a facção de Lilian se tornaria mais forte. Ganhar sobre os soldados do inimigo sem derramar qualquer sangue, este foi indubitavelmente o movimento correto para Lilian fazer. No entanto, ela não podia deixar de ser incomodada pelas ações de Lucas. O luar suave encolheu Lilian em uma camada de etéreo enquanto navegava através de um relatório com um sapo. Sua empregada pessoal, Audrey, pacientemente ficava ao lado dela enquanto aguardava suas ordens, embora ela não pudesse parar seu coração de corridas quando ela olhou para seu belo mentiroso apesar de ser uma mulher ela mesma. Ainda não há movimentos do lado de Lucas. Lilian finalmente perguntou. Sim, Vossa Alteza. Não houve movimentos de Cato Stronghold de noite até agora, respondeu Audrey.
E as tropas de guarnição rendidas? Eles estão constantemente aumentando em número, mas eles também não parecem saber muito. Neste ponto, Audrey de repente ficou desaprovada como ela lembrou as notícias que tinham acabado de receber do Exército Unido. De acordo com o Exército Unido, as tropas da guarnição estavam guardando a fortaleza como por norma. Eles não receberam nenhuma ordem especial de mobilização apesar do surto da guerra interna. Na verdade, eles nem sequer repararam a sala de audiência devastada onde você enfrentou Lucas. Eles nem repararam a sala de audiência? Lilian murmurou sem dúvida. Audrey abordou afirmativamente como ela acrescentou, indeed. Não deveria ter sido difícil reparar a sala de audiência com os soletradores estacionados na fortaleza, mas... Suas palavras lentamente se acalmaram enquanto ela lutava para compreender o que o inimigo estava fazendo. Desde o início da guerra interna, Noisy Fortress tinha preparado-se completamente para enfrentar um ataque de Lucas, mas surpreendentemente, os exércitos que eram leais a Lucas permaneceram quietos, não fazendo nenhum movimento em tudo. Isso foi em desacordo com a forma como Lucas geralmente lidava com revoltas. Houve 3 tentativas de revolta desde que Lucas chegou ao poder, e ele sempre se moveu decisivamente para acabar com a rebelião antes que a situação saiu do controle. Considerando que Lucas era o mais forte agora, não havia razão para ele se manter quieto. No entanto, Lucas não mostrou inclinação para fazer um movimento. Ele nem sequer reparou a sala de audiência, que simbolizava a dignidade do imperador. Isto foi muito anormal. Ele parece estar esperando por algo, e Lilian analisou. Quanto ao que ele estava esperando, ela pensou sobre sua expressão quando eles se conheceram pela última vez, e um pensamento surgiu em sua mente. Antes que ela pudesse falar em voz alta, ela de repente sentiu uma pulsação de mana poderosa de longe. Ele primeiro provocou das profundezas de Tark Prairie, e rapidamente cresceu em termos de intensidade e área. Em breve, engolfe da área com um oceano rugindo de mana. Isto! Lilian disparou para seus pés e correu para a janela. Não era apenas ela, toda a fronteira oriental foi agitada acordada por este fenômeno. A pulsação de mana inimaginavelmente poderosa levou inúmeros soldados de seu sono. Sentries apertou firmemente suas armas no medo. Os alarmes brilham por todo o lado. As emoções acabaram em todos os acampamentos quase ao mesmo tempo. Todos os altos transcendentes olhavam para o leste ao mesmo tempo. Eles instintivamente perceberam que algo estava acontecendo nessa direção, mas eles não podiam colocar o dedo nele. A mana em torno deles tornou-se ligeiramente turbida. Isso não foi uma causa de preocupação para a maioria, mas aqueles que sabiam os detalhes internos foram horrorizados. Em Noisy Fortress, a expressão de Lilian tornou-se pesada ao sentir a aura dos Falens. No quartel de Browne, Antônio e Astrid olharam para o leste distante com caras amenas. Em Cato Stronghold, um homem de cara fria abriu os olhos. Está finalmente começado, Lucas Ackerman murmurou enquanto ele se levantou e marchou para seu objetivo final. A qualidade de sono foi importante para os seres humanos, seja no continente Cia ou na vida anterior de Roel. Como as vontades dos seres mortais foram impulsionadas por seus corpos, a qualidade de seu sono poderia determinar sua eficiência. Isto foi ainda mais para os transcendentes. Ninguém queria perder sua vida no campo de batalha devido a uma falta de sono, e foi por isso que houve grande ênfase em garantir que os soldados receberam descanso suficiente na fronteira oriental. Houve exceções, porém, como Alicia, que se tornou mais enérgica quanto mais ela ficou até tarde. A qualidade do sono de Roel foi decente ao longo dos anos. Grandar e os outros ficaram de olho em sua segurança, então ele não tinha que manter sua guarda em todos os momentos e embora as coisas fossem um pouco estranhas desta vez. Ele abriu os olhos para um tecto desconhecido. Ele estava em um quarto principalmente escuro, iluminado apenas por manchas de luz cintilante que ocasionalmente lançou uma sombra em seu rosto. Ele escaneou seus arredores, mas ele não perdeu sua compostura. Ele sabia onde estava. Quando ele ainda estava frequentando a Saint Frey Academy, como um dos ringuearers, ele foi intocado aos detalhes de algumas das pesquisas em curso. Um deles envolveu uma ferramenta mágica que monitorou os sinais vitais, lembrando de uma UTI moderna. Parecia que estava finalmente a ser usado.
As ferramentas mágicas familiares ao seu redor enviaram uma onda de nostalgia através de Roel, fazendo-o sentir como se tivesse retornado aos seus dias de academia. No entanto, ele não poderia ajudar, mas ser confundido por sua condição atual. Não era que ele estivesse em um estado terrível, ou era o oposto, na verdade. Ele estava em um inacreditavelmente bom estado. Foi um trecho dizer que ele foi revigorado, mas ele estava muito melhor do que esperava. Em comparação com a última vez que desmaiou depois de passar pela Ciafication, durante a qual mesmo abrindo seus olhos era uma luta, ele estava curando ridiculamente rápido desta vez. Espera um momento. Eu não posso ter voltado no tempo ou algo assim, certo? Roel se perguntou. Antes que ele pudesse habitar muito sobre ele, Edavia de repente apareceu do ar fino, sorriu para ele, e disse: Você finalmente está acordado. Como te sentes? Não é muito mal. O coração de Roel foi colocado à vontade pelo sorriso de Edavia, e seu ritmo cardíaco acelerado acalmou-se. Edavia desconfiou em alívio como ela comentou: Vê uma coisa boa que você recebeu a mana de Cia, ou então as coisas poderiam ter ficado problemáticas. Os meus ferimentos foram graves. Severo é uma subestimação. Ciafication é demasiado um fardo para qualquer alma suportar. A tua alma fica cada vez que recorres a ela. Mesmo que você recupere, os danos desta extensão deixarão um trauma em sua alma, alongando seu tempo de inatividade com cada uso. Eu vejo. Eu realmente deveria agradecer a Cia da próxima vez que nos encontrarmos. Roel lembrou seu encontro com Cia no altar divino e sentiu uma onda de gratidão para com ela. No entanto, Edavia foi retomada por essas palavras. Obrigado, Cia. O que queres dizer? Ah! Eu ainda não te falei sobre isso. Quando fiz um avanço no nível 1 de origem, fui trazido ao altar divino, onde conheci Cia. Ela deu-me a mana, por isso. Agora. Está a dizer que conheceu a Cia? Edavia interrompido Roel em agitação a meio da sua recontagem. Era raro para ela mostrar tal expressão, mas Roel entendeu de onde ela vinha e acenava com um sorriso. Cia teve um significado especial para Edavia, ocupando uma posição importante em seu coração. Roel continuou sua conta, e ele não podia deixar de recordar o calor materno de Cia. Isso encheu-o de carinho por ela. Para sua surpresa, Edavia se desconfiou ao ouvir sua conta. Isso é impossível. A Cia já faleceu há muito tempo. Colocando de lado a questão de se é possível que ela deixe um resto de seu poder, deve ser impossível para ela conversar. Não há nada impossível sobre isso. Vi-a com os meus próprios olhos. Pode ser uma projeção do passado ou algo assim? Não, isso é impossível. Sua presença é inconfundível, respondeu Roel afirmativamente. Mesmo assim, Edavia ainda se recusou a aceitar. Pode ser um sonho. Não há maneira de ter sido um sonho. Os sonhos só podem revelar o que uma pessoa já sabia, mas eu nunca fui ao altar divino ou ouvi falar sobre isso antes. Eu só aprendi sobre sua existência através das palavras de Cia. Mas isto, e Edavia ainda achou difícil chegar a acordo com ele. Não é uma ideia que Cia tenha deixado restos em lugares importantes. O meu antepassado, R. Oscar, usou esse método para deixar uma mensagem para mim. Se ele é capaz de fazê-lo, deve ser possível para Cia fazer o mesmo. Não é assim tão simples. Mesmo o menor fragmento da alma de Cia aproveita uma enorme quantidade de poder. Ela arriscaria desestabilizar o mundo se ela se cortasse imprudentemente sua alma. É improvável que ela tenha feito algo assim, Artasia murmurou na incerteza, como se considerasse outras possibilidades, mas sem sucesso. O Roel foi condenado a uma perda. Ele teve que admitir as palavras de Edavia fizeram sentido, mas ele não poderia pensar em outras possibilidades sobre este assunto. Supondo que a Cia que ele conheceu era uma falsificação, como é que a falsa concedeu-lhe a mana de Cia? Foi uma situação difícil, mas Roel decidiu não morar muito sobre ele. Ele virou sua atenção para outro assunto e perguntou: a propósito, Edavia, eu me senti muito mais clara quando acordei desta vez, como se eu tivesse dormido por muito tempo. Você sabe o que está acontecendo?
É porque você realmente dormiu por muito tempo, para não mencionar que foi um sono muito profundo. Tu literalmente adormeceste enquanto já estavas a dormir. Edavi olhou estranhamente em Roel por alguns segundos antes de responder: pode ser porque você teve um bom sono. A tua alma tem muito descanso. Oh! Isto nunca aconteceu antes. Há algum segredo? A expressão de Edavi endureceu mais uma vez, como ela se encontrou em uma perda de como ela deve responder à pergunta. Até os olhos dela começaram a mudar-se de forma natural. Segredo? O segredo é que você caiu para o feitiço de dormir da rainha bruxa. Você quase se aproveitou, e você ainda está louvando o culpado? Edavi considerou seriamente se ela deveria usar a rainha bruxa aqui. Ela tinha assumido a responsabilidade de proteger a alma de Roel quando eles fizeram seu contrato, mas isso era apenas contra inimigos e não aliados. Os deuses antigos ainda estavam livres para convocar Roel quando precisavam, e foi por isso que Artasia não enfrentou nenhum problema arrastando sua alma para seu domínio. Agora que penso nisso, a rainha bruxa é a responsável por esta situação. Acho que não posso ser culpada por nada. Na verdade, fui eu que o trouxe de volta. Eu não tenho que me sentir tão nervoso com este assunto. Edavi não entendeu verdadeiramente o significado de um beijo, tendo lido apenas sobre ele em seus livros. Ela não achou que havia uma necessidade de Artasia esconder qualquer coisa, pois sua única erradicação estava lançando um feitiço de sono em Roel. Dada a sua relação, isso não foi um grande negócio. Tendo pensado nas coisas, Edavi salvou um suspiro de alívio. Seus olhos se concentraram mais uma vez em Roel, como ela começou a revelar a verdade com um sorriso e na verdade, Arta. Uma onda de mana repentinamente explodiu fora do corpo de Roel e cortou a janela de Edavi dentro de um segundo split. Ah! Roel alargou seus olhos enquanto ele sentiu que algo era amiss, mas antes que ele pudesse reagir, Edavi já tinha desaparecido em ar fino. Então, a rainha bruxa manifestou-se na frente dele, sem respirar. Hu. Artasia? Roel perguntou em desconcertação, sem saber o que Artasia estava fazendo. A rainha bruxa encolheu ao ouvir a voz de Roel. Ela lentamente se virou para olhar para ele, revelando o flaster em seus olhos mais loucos. Roel foi perplexo. Ele poderia dizer que Artasia era aquele que tinha cortado a janela de Edavi, e que o fez pensar se um conflito tinha quebrado entre os dois. Sabendo que ele ia perguntar sobre isso, Artasia desfocou a primeira coisa que ela poderia pensar. O Salvador. O quê? O Salvador te acordou. Você deve ser capaz de senti-lo também, Artasia disse que ela se obrigou a se acalmar. Ironicamente, o Salvador era realmente seu Salvador neste instante. A expressão de Roel tornou-se grave, como imediatamente entendeu suas palavras. O quarto em que ele estava se recuperando foi concentrado com mana, graças às ferramentas mágicas que operam ao seu redor, mas ele poderia sentir uma aura pesada e fria neste mana que induziu vexação, era a aura do Salvador. Por que a mana do Salvador apareceria aqui? Não é a entrada para o abismo localizado na antiga catedral da capital do Império Austini? Roel murmurou com um sapo. Como a entrada para o abismo estava localizada longe da humanidade, ele tinha pensado que levaria um tempo antes que a ameaça do Salvador os alcançasse. Não importa o quão poderoso o Salvador era, sua influência era para ser diminuída quando ele estava longe. No entanto, assim que o Salvador despertou, a terra em que habitavam imediatamente se tornou uma cova para os cultos malignos. Este Roel cheio de um sentimento luminoso. Ele olhou para Artasia, e o último acenava. Ele se moveu. Roel não podia acreditar nos seus ouvidos. Antes que ele pudesse sondar mais fundo sobre o assunto, ele ouviu passos fora. Você deve pedir mais detalhes, disse Artasia antes de sair com pressa. A porta abriu-se e um Antônio cansado entrou no quarto. Ele não ficou surpreso ao ver Roel acordado, embora ele tenha salvo um suspiro de alívio antes de perguntar: Você está acordado, Roel? Como te sentes? Algum desconforto em algum lugar? Eu acho que eu recuperei muito bem. Diretor Antônio, durante quanto tempo dormi? Não muito tempo, 3 dias. 3 dias?
O mundo mudou tanto em apenas 3 dias? Roel clenched seu punho. Como ele lutou para aceitar como turbida mana circundante tinha se tornado em apenas 3 dias curtos. Ele foi forçado a admitir mais uma vez que o Salvador era um adversário formidável. O que aconteceu nos últimos 3 dias? Como estão a Alicia e a Caroline? Como é que a mana circundante ficou tão turbida? Antônio olhou para o Roel ansioso, sem saber de onde ele deve começar. Ele tomou um momento para reunir seus pensamentos antes de responder: Você não precisa se preocupar com Alicia. A alma dela estabilizou-se completamente. Ela acordou há pouco tempo, e provavelmente será totalmente curada da próxima vez que ela acordar. É bom ouvir isso. E a Caroline? A situação do Sr. Caroline é um pouco mais complicada. Seu tratamento correu bem, mas o recente desastre poluiu toda a mana na fronteira oriental. Isso dificulta sua recuperação por um pouco, Antônio respondeu com um sapo. Então, o que aconteceu no mundo? Pode ser. Sim, o Salvador acordou. Roel caiu em silêncio ao receber a confirmação do assunto. Antônio também não continuou imediatamente, como se dar tempo a Roel para levar as notícias chocantes. O silêncio duro esmagou o quarto. Foi alguns momentos depois que Antônio finalmente continuou: o incidente aconteceu 2 noites atrás. Havia uma pulsação de mana inacreditável de Tark Prairie, e a aura do Salvador começou a vazar. Demorou apenas algumas horas para a mana transformar este turbilhão. O Salvador finalmente saiu do abismo? Não, ele ainda não acordou totalmente, mas a situação pode ser pior. Perdoa-me. Roel ficou surpreso. Antônio tomou um momento para considerar suas palavras antes de explicar: o que apareceu em Tark Prairie não é o abismo, mas toda a capital imperial.